A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, alunos da Escola Dominical. No próximo domingo estudaremos a 10ª lição do primeiro trimestre da EBD, intitulada Espírito Santo, o Capacitador. Vamos iniciar nosso estudo? Preparados? Vamos em frente então. A 10ª lição da obra A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em 3 pessoas eternas, do pastor Douglas Batista, apresenta o Espírito Santo como um agente divino responsável por capacitar a igreja para a missão, evidenciando sua atuação histórica desde a promessa profética até a sua manifestação contínua na vida dos crentes. Dessa forma, através dos 3 tópicos dessa lição, demonstraremos neste vídeo que o Espírito Santo não apenas integra a Trindade em essência, mas exerce papel fundamental na dinâmica da salvação e no testemunho cristão. Inicialmente, abordaremos a promessa do derramamento do Espírito Santo, ressaltando seu caráter universal, sobrenatural e escatológico. Fundamentaremos essa promessa na profecia de Joel, que anuncia uma ação abrangente de Deus sobre toda a humanidade. A Escritura declara: e há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Essa promessa não se restringe a um grupo específico, mas alcança homens e mulheres, jovens, idosos, servos e livres, evidenciando que a ação do Espírito Santo transcende barreiras sociais e culturais. Além disso, o derramamento é marcado por manifestações sobrenaturais, como profecias, sonhos e visões, revelando a intervenção direta de Deus na história da humanidade. Destacamos que essa promessa se insere no contexto dos últimos dias, expressão que aponta para o período inaugurado pela obra redentora de Cristo. O apóstolo Pedro confirma essa interpretação ao citar Joel no dia de Pentecostes, mostrando que o cumprimento da profecia inaugura uma nova era espiritual. No segundo tópico, analisaremos o cumprimento da promessa do evento em Pentecostes, enfatizando que o Espírito Santo veio como poder do alto para capacitar os discípulos a testemunhar. Jesus havia instruído seus seguidores a aguardarem essa promessa. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Lucas 24, 49. O cumprimento ocorre conforme narrado em Atos dos Apóstolos, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Atos 2, 1 a 4. Destacamos os sinais que acompanharam a descida do Espírito, o som do vento, as línguas como de fogo e o falar em outras línguas, como evidências visíveis do revestimento de poder prometido por Cristo. Esses sinais não eram fins em si mesmos, mas confirmações da ação divina que os capacitava, os discípulos, para proclamar o Evangelho com ousadia. Essa capacitação se revela imediatamente no testemunho público de Pedro, que, cheio do Espírito, anuncia a mensagem de Cristo com autoridade, resultando na conversão de milhares de pessoas. Assim, o Espírito Santo é apresentado como um agente que transforma discípulos temerosos em testemunhas corajosas. No terceiro e último tópico, enfatizaremos a continuidade do derramamento do Espírito Santo ao longo da história da Igreja. A promessa não se limitou ao Pentecostes, mas se estende a todos quanto Deus chamar. Pedro afirma: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Atos capítulo 2, verso 39.
Essa continuidade se manifesta por meio da diversidade de dons espirituais, concedidos pelo Espírito para a edificação do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo ensina, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 4 a 7. Ressaltamos que, embora os dons sejam diversos, a fonte é única, o Espírito Santo. E o propósito é comum, promover a edificação da igreja e o avanço do reino de Deus. Esses dons não visam exaltação pessoal, mas serviço e testemunho eficaz. Paulo ainda reforça a soberania do Espírito na distribuição desses dons. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, 11. Assim, irmãos, o Espírito Santo age com unidade e diversidade, capacitando cada crente conforme o plano divino. Concluímos reafirmando que o Espírito Santo é capacitador da igreja em todas as épocas. Ele é o cumprimento da promessa do Pai, o poder que impulsiona o testemunho cristão e o agente que distribui dons para a edificação do corpo de Cristo. Sua atuação não se limita ao passado apostólico, mas permanece viva e eficaz na experiência cristã contemporânea. Assim, a lição demonstra que a missão da igreja seria impossível sem a ação do Espírito Santo. Ele é quem convence do pecado, fortalece os crentes e concede ousadia e manifesta o poder de Deus no mundo. Dessa forma, o Espírito não é apenas uma doutrina teológica, mas uma presença viva que capacita o povo de Deus a cumprir o chamado de Cristo até os confins da terra. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que esta síntese de nossa 10ª lição do primeiro trimestre tenha motivado cada um de vocês a estarem conosco no próximo domingo, em uma escola dominical bem pertinho de sua casa. Próxima sexta-feira, continuaremos estudando o livro de Salmos, de uma forma exegética, pentecostal e de acordo com a tradição judaica da época em que cada salmo foi escrito. Por isso, eu te convido a acessar nosso canal no YouTube, a se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, para ser avisado todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.